está no Browns pelo mundo e no episódio de hoje nós vamos falar do Parque Estadual do Guartelá, que é uma das paisagens naturais mais bonitas do Paraná, famoso pelo cânion escavado pelo rio Iapó e pelas trilhas com mirantes, piscinas naturais e pinturas rupestres. Então, esse parque ele fica entre duas cidades, né, que é Tibagi e Castro. Ah, sim. Né? Então, é uma região que tem bastante coisa para fazer, né? Coisas relacionadas à natureza, né? Isso, Principalmente. rafting, Rafting. trilhas, né? Uhum. Bastante cachoeira na região, Rapel, eu acho. eu acho que tem também. Então, quem gosta de algo, uma pegada mais natureza, também uma Um aventura, pouco de adrenalina, né? vale a pena conhecer. E quando você lê sobre o Canyon Guartelá, é, é falado que ele é o sexto maior canyon do mundo. Pô, interessante, né? Mas ele é o sexto maior em extensão, porque você pode avaliar o tamanho do canyon em relação à profundidade, à largura e à extensão. E a extensão basicamente é o comprimento, né? Você vai ver a distância que tem ao longo do terreno ali. E no caso do Canyon do Guartelá, são 30 quilômetros. É coisa. Então ele é o mais extenso do Brasil. E só por questão de comparação, o Grand Canyon nos Estados Unidos, ele tem 446 quilômetros de extensão. Uau! Tipo, faz jus ao nome de Grand Canyon. Sim. E assim, ali você tem uma área de uma biodiversidade muito grande, né? Tanto que quando você chega ali no centro de visitações, que logo a gente vai dar mais detalhes, né, em relação a isso, fala mais ou menos o que a gente pode esperar para ver em relação a animais ali. Pô, pode ter tamanduá, macaco, bugio, acho que fala, jaguatirica, até o lobo-guará. Sim, sim. A gente não viu nenhum deles. A gente só viu um lagarto, Lagarto. Nossa, o lagarto. Tava é, perto ali, inclusive. gigante. É. Mas é uma região que tem bastante cobra, né? Então também sempre tem esse alerta para Uhum. estar atento para não acontecer nenhum acidente. E em termos da vegetação ali, basicamente ele está nos Campos Gerais do Paraná, né? Isso. Então, dos campos nativos, né, dos Campos Gerais, e você vai ter, claro, a vegetação da Mata Atlântica ali, tem araucária, e também tem, eles falam cerrado, um pouco do cerrado ali, manchas do cerrado que falam. Uhum. Então é uma mistura interessante, né? Então é uma região assim que você pode ir ali para contemplar a natureza desde o começo da trilha, né? Basicamente. Sim. E bom, vamos considerar que a gente vai para o Parque Estadual do Guaratelá a partir de Curitiba, né? Sim, que foi o que nós fizemos. Isso, que dá para fazer um bate e volta tranquilamente. Geralmente dá em torno de 3 horas de estrada. Você sai de Curitiba, vai em direção a Ponta Grossa, passa por. Agora não me lembro se vem antes Carambeí ou Castro. Acho que é Carambeí antes. Carambeí, tá Uhum. certo. Carambeí, depois Castro e aí você chega no Parque Estadual. E geralmente, se não tiver nenhum acidente na estrada, dá umas 3 horas. Isso. Você chega lá e você entra bem no começo ali, na entrada, tem um restaurantezinho, né? Um, um lugar para comprar bebida, se você quiser. Daí você segue por uma estradinha, mais alguns metros, e vai chegar no centro de visitantes do parque mesmo. Daí você vai fazer um cadastro, vai colocar teu nome, endereço, teu contato de emergência. Você pode pegar água, que é interessante fazer Sim. se você não levou, né? Inclusive é gratuita, né? Você Gratuito. pode já levar uma garrafa e encher lá, né? Também tem sanitários, né? Aproveita já ir no banheiro, né? Isso. Local de passar ou repassar protetor Protetor, solar, repelente, né? Que é um importante. local que tem bastante mosquito, assim, né? E dependendo da época do ano que você vai ter muito sol, É. né? Calor e então o risco de se queimar, até mesmo porque é uma região bem alta, né? E o Interessante. parque é gratuito, não precisa Sim. pagar para entrar. Ele funciona de quarta a domingo, das 8 às 18 horas. E é interessante você chegar o mais cedo possível.
Se você puder chegar logo quando ele abre, é interessante, porque não vai estar tão calor. A luz matinal ela é mais suave, mais agradável ali para você tirar foto, por exemplo, e vai ter menos gente, né? Sim. E foi exatamente o que a gente fez, não foi? Ao contrário. Porque a gente chegou meio-dia e pouco e tava uns 30 graus, sol a pino. Sim. Fizemos a trilha que a gente já vai falar Uhum. inteira, com o sol rachando na No cabeça, cocuruto. queimando, calor, mosquito, sede. Então já fica a dica para quem quiser fazer em Um algum horário horário mais mais. adequado. Principalmente considerando que era verão, né? Que a gente Sim, foi. E você não precisa reservar para fazer essa trilha básica, que eles chamam. Trilha, eu não diria que não é bem uma trilha. é um caminho, É né? um caminho bem relativamente espaçoso, seguro, né, de Sim, pedra, tranquilo. É uma pequena estradinha, digamos, tanto isso. que inclusive passa carro ali, né? E a gente já vai falar por quê. É assim, é super acessível, né? Então Peraí, o acessível? que eu quero dizer assim, por mais que seja no meio da Ah, mata, sim, é né? É bem. limpa, né? Então Uhum. ele tem um caminho já ali, né? Com um percurso para você fazer sem ter muito atrapalho, né? Digamos Por assim. exemplo, não dá para se perder. Sim, E para ir, pelo menos para, porque é uma descida, né? Você começa lá em cima no centro de visitação e vai descendo. Então, basicamente, não precisa de muito preparo físico, assim. sim, bem tranquilo. A ida. A ida. Então, Já tem um spoiler aí, né? porque quando a gente estava descendo, primeiro que você começa já a ver a paisagem, né? Que é muito bonita mesmo. Já começa a ficar mais relaxado, sair ali do estresse do mundo urbano, do trânsito. E já tem o silêncio, já tem a paisagem para contemplar, e você começa a descer a trilha. E nisso, de repente, passa um carro ali, né? Ué. Daí a pessoa para do teu lado e pergunta: quer uma carona para chegar até lá? Não, não precisa, né? Estamos de boa aqui. Na ida, né? Mas na volta, porque E- toda descida vira uma subida depois, né? Sim. Se você quiser voltar. Então, isso até é um ponto interessante, porque às vezes se tem criança ou alguma pessoa Um com pouco de mais dificuldade. dificuldade, né, idoso, né, ou acontece algum acidente de repente, né, tem também É, como ter esse transporte. É um carro do próprio parque, né, então acho que são uns dois guias, carros. isso, que eles estão ali à disposição também para dar esse suporte, pelo menos até uma parte É, dessa trilha, né? Porque tem uma região lá que o carro não entra, digamos que é uma mata mais fechada, né? Não tem uma estrada, mas digamos que digamos 50%, né? Mais ou só que o menos. carro não leva até o cânion, né? Não, até o Canyon não. Então eu acho que é mais para aquela questão da pessoa que ficou muito cansada ou Isso. se machucou ou na volta ia ter muita dificuldade na Que é subida, exatamente no trecho mais íngreme, né? mais íngreme. Então, E eu, essa trilha básica tem mais ou menos 5 quilômetros. Você não precisa reservar, agendar nada, é só chegar, dar o nome, tudo, né? E a primeira parte que você chega são os famosos panelões, né? Que são buracos no meio da pedra, né? sim. Que tem um acúmulo de água ali e vira quase um furô, se você for pensar bem Também é feito pela erosão, em né? erosão. Com a passagem do rio ali, né? Vai fazendo a força ali, né? Escavou esses panelões Uhum. e são bem famosos, né? As pessoas entram ali, tiram bastante fotos, né? Falam que parecem crateras da Lua. Crateras da Lua. E são buracos não fundos, né? Não fica tão cheio. Acho que depende muito da vazão de água, do Também. volume de chuvas, né? Da época. Mas no dia que a gente foi, não estava fundo, Uhum. mas existiram alguns entraves, né, para que a gente pudesse entrar. De fato, que para mim foi a temperatura da água, que por mais calor que estivesse, a água é muito gelada, né? E também muito liso, né? Muito escorregadio. Tem até uma correntinha ali para te ajudar e uma escada para você entrar no buraco. Acho que não sei se todos os panelões têm essa escada, mas boa parte tem.
E eu entrei um pouquinho, né? Só que tava muito gelado e eu achei que eu ia escorregar. Nossa, tipo, um passo em falso ali, você toma um pacote e quero ver, né? É, o passeio E, e, acaba. e com o pé, sem meia, digamos, é mais liso ainda. Tanto que tem uma plaquinha lá que fala vá de meia. É. E aquilo que eu falei, é tão gelado que eu assemelho com faço uma comparação em relação à crioterapia, né? Aquelas banheiras de gelo, É, que é crioterapia na natureza. regenerativo o negócio. E o pessoal geralmente fica ali uns 20 minutos, 30 minutos ali, tirando foto, refrescando. Um pouquinho mais embaixo tem uma cachoeira ali, né? Sim, bem bonita. Essa cachoeira é legal, vale a pena descer uma escadinha, daí você já vai ver a cachoeira. A cachoeira não dá para entrar, Isso, tem avisos, né, no local que não é para entrar, mas mas você para. consegue molhar o pé, pelo menos, Uhum. na entrada ali do rio, e tirar fotos, né, que a região é bem bonita mesmo, e já vai projetando ali, né, para o Direção. mirante que a gente consegue ver Uhum. o canyon mais para frente. Então, a partir dali, o caminho é de madeira, né? Isso. Então, um caminho longo de madeira também, bem conservado, né? Nessa região, entre a cachoeira e até o mirante que dá acesso ao cânion, tem como se fosse um anfiteatro, mas na natureza, Uhum. que tem vários bancos de pedra. É uma região que tem bastante colmeia, né, de abelhas de diferentes tipos, sem ferrão, né? É. E, e daí, assim, a gente entende que é um local que não é apenas turístico, né, mas também tem esse papel de conscientização ambiental. Então, com certeza, assim, escolas acabam indo para lá, né, faculdade, enfim, da região ali para aprender, né, um pouco sobre o bioma, geografia, que é uma região que tem bastante relevância histórica, geográfica, né, no estado do Paraná. Inclusive, quando o parque foi criado, no começo dos anos 90, o principal objetivo era justamente essa questão de preservação ambiental, Sim, né? Não só uma questão turística, mas essa questão de preservação, que logo a gente vai falar também que vai ficar ainda mais importante, né? Com os novos projetos que vão fazer sim, no parque. as novas perspectivas É, para o local, né? e essa parte onde tem a colmeia e tudo, já é mata bem fechada, né? Sim, Ali já é você está dentro da floresta, basicamente. exato. Mas é um espaço pequeno, você vai seguindo reto, daí logo você vai chegar na região do Mirante, que dá para o Canyon do Guartelal. Você sabe que isso me lembrou porque assim, a gente foi duas vezes para lá, Duas. né? E a primeira vez que a gente foi, eu na realidade eu já tinha ido para lá quando eu era criança e daí depois na adolescência e daí acho que é a terceira vez que nós fomos juntos. Uhum. Isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e era também verão. E aí, no meio da trilha, a gente pegou uma baita chuva. Tipo, caiu Nossa, é um mesmo. mundo. E, Aham, e assim, a chuvona. gente se escondeu exatamente nessa região de mata mais fechada. Aham. Não chovia ali praticamente. Chovia assim, caía Pouco, né? pingos, né? Mas a gente tava mais protegido, pelo menos da água, né? Não sei se de Uhum. trovão. É, E foi uma chuva bem forte, né? Rápida, mas forte. é. Então, não sei, Foi até lembrei agora. refrescante, né? Na realidade. Sim. E daí, bom, há uns 3 anos, tinha até quando chegava no Mirante, tinha uma estrutura ali. Abandonada já, né? Parece que em algum momento teve alguma coisa, mas tinha uma estrutura que você até conseguia ficar embaixo dela Uhum. para se proteger da chuva, digamos. E agora não tem mais essa estrutura. Só Sim. tem, assim, como se fosse o espaço onde tinha uma estrutura antes, umas pedras, uma correntinha para, né, a pessoa não posso passar dessa corrente, senão você tem chance de cair, né? Sim. E daí o cânion na tua frente. Essa estrutura que você está falando, que tinha antes, a gente conseguia também subir nela e ficava, né, numa posição Uma mais vista um alta pouco para ter uma visualização perspectiva. melhor isso do próprio É. cânion, né? Então ela devia ter uns 5 metros, mais ou menos 6 de Uhum. altura, né? A gente subia por meio de uma escada, né? Então dessa segunda vez que nós fomos juntos, não tinha mais essa estrutura, Não. mas também a visualização ali do rio Iapó, de toda a vegetação, né, do curso, né, desse rio e do cânion propriamente dito, ainda dá para contemplar bem, Uhum. né? Então ali eu acho que é o auge, digamos É o auge. assim, É do o passeio, dessa trilha
básica de 5 km. Uhum. Então você tem a visão do cânion ali, o paredão enorme, que são cerca de 450 metros ali. E daí você consegue visualizar o rio Iapó e até perder de vista, né? E, bom, E por que se chama Guartelá? Guartelá é a velha anedota do nome dos lugares, né? Nesse caso, essa é uma região ali de Tibagi que se chama Guartelá, por isso o nome do parque. E a região ficou conhecida como Guartelá porque alguns um tempo, mais de 100, 200 anos, tinha algum confronto na região entre o povo que morava ali e o povo indígena, e uma pessoa falou para outra: guarda-te lá que eu guardo-me cá. E daí ficou esse belo nome. Guardatelá. Então Tá não é certo. nada específico. Bom, é uma anedota, né? Sim, Não sei se é fato isso, mas é o que. Se você entrar no site oficial do Parque do Guartelá, vai estar essa historinha lá. tá certo. E me digam o seguinte: existe outra trilha também que Sim. é possível fazer, um pouquinho mais extensa, tem alguma diferença? Falando no site oficial, né? Lá você vê que existe uma outra trilha, que é a trilha das pinturas rupestres. Então, é um caminho diferente, uma trilha mais longa, um acesso mais complicado, que você só pode ir com guia. Então, se você tem. Assim, você pode ter esse interesse histórico, né, de ver pinturas rupestres ali, e também de ter outras vistas do próprio cânion. Uhum. Então, daí, nesse caso, você tem que entrar no site e tem que agendar, porque só pode ser com guia. Daí eu não tenho certeza se é pago. Talvez, né? Eu acho que é Porque essa sim, pelo né? guia, né? Uhum. Considerando que. Mas também é uma opção, assim, para quem quer fazer ter uma experiência diferente, né? Sim. E, bom, se a gente for pensar, a gente ficou no total ali 2 horas. Eu acho Duas que sim. horas. Lógico, não 2 horas andando, mas Uhum. exatamente fazendo essa programação relaxante, né? Parando, tirando foto, observando, contemplando. Então é mais assim esse passeio para você dar uma, né, fugir Sim. da cidade, do meio urbano. Então é um Se programa isolar. mais isso, tranquilo. Porque, assim, você não vai lá para fazer trilha. Não é o objetivo a trilha. Sim. Mas é você ver a natureza ali, ver o cânion É ali. aproveitar o percurso, o caminho, Isso. né? Então, assim, em média, vai ser de 2 a 3 horas. Difícil que alguém fique mais tempo que isso. Sim, E menos também acho difícil, porque a volta pode ser um tanto cansativa, né? sim. Tanto que na volta mesmo, passou o carro novamente por nós e perguntou: e aí, querem carona? Caroninha? E eu, não, né? Toda orgulhosa, querendo honrar minhas horas de academia. E no fim me lasquei, né? Ao longo do retorno ali me veio um arrependimento pelo calor e o cansaço que bateu. Né? Mas, Cansa mesmo. mas conseguimos. Também Deu teve certo. aquela sensação boa de missão cumprida, É, desafio completo. sim. E, bom, a gente falou sobre novos projetos, né? E nesse ano mesmo, ou no final do ano passado, saiu uma notícia nas redes, assim, que vão começar um investimento grande lá no Parque do Guartelá, que eles querem transformar o parque num destino do ecoturismo nacional, assim. Então, o parque tem 800 hectares, eles querem expandir para 9.000 hectares. É mais de 230 milhões Uhum, inicialmente que vão investir ali. O governo do estado, uhum, também uma empresa privada, Klabin, que mexe com papel, celulose, isso. porque, digamos, a Klabin, ela usa a região, né, de uma forma, Sim, né, mas e também é uma forma dela devolver o que ela pega da região. Claro que sim. ela também planta tudo, né, mas é mais uma forma de colaborar, né, para a região, digamos. E daí, assim, né, tem projeto de fazer novas trilhas, fazer, assim, um lugar que a pessoa pode ir lá tomar um café também, Estrutura observar. gastronômica, aí tem que ter todo o investimento da rede hoteleira, né, para absorver realmente o pessoal, né, os turistas.
E até uma coisa que a gente estava conversando, que talvez, não sei se isso está nos planos, mas seria interessante de fazer, logicamente com um estudo de sustentabilidade, né, e tentando conservar, preservar ao máximo, mas viabilizar o acesso até o rio Iapó mesmo, Pois né, é, porque a ia gente ser fica a legal. 400 e poucos metros lá de cima olhando ele, né, então de repente uma trilha que direcionasse e levasse, né, numa estrutura, pelo menos o mais Uhum, próximo possível do rio para ter uma outra visão, né, do, sim. do parque. E eles vão fazer todo um estudo para ver se qual o tipo de impacto ambiental ou não, né, para expandir dessa forma, né? Que nem, por exemplo, lá naquele parque estadual da Ferradura do Rio Grande do Sul. Uhum. Claro, não é um canyon, né? Mas assim, você está numa área alta e daí lá você pode descer até Sim, a região do rio. Seria essa a tua ideia, né? sim, É interessante. Se, digamos, é mais uma atividade que daria para fazer ali. E, enfim, é um lugar assim que pode crescer bastante, atrair mais turistas sim, e desde que não tenha assim impacto, né? Não seja exato. algo que prejudique o ambiente. É uma coisa para médio prazo, eu Uhum. estava vendo, uma questão de 7 a 10 anos assim, Legal. né? Eu acho que a gente tem um detalhe interessante. Você falou sobre dá para ficar na região, né? Existem pousadas próximas. Sim, Então a pessoa, ao invés de fazer um bate e volta, de repente pode dar uma esticada lá. Você vai ficar numa região de Tibagi, numa pousada, perto do parque, tendo uma. conhecendo outras cachoeiras, outras trilhas, e eu acho que a região de Castro também tem bastante para conhecer, a parte ali cultural, né? Tem bastante colonização holandesa, Holandesa. né? E Carambeí também, outra Uhum. região próxima. Inclusive, nós, na volta, Essa passamos em dica é boa. Carambeí, porque é caminho do retorno para Curitiba, e lá, além de ter um parque histórico legal, Museu a né? céu aberto, né? Museu, isso. Uhum. Como se fosse uma mini Holanda, né, que Isso. eles falam. Tem também uma confeitaria maravilhosa. Aliás, tem várias, né, com a tradição holandesa, mas a que a gente indica é a Fredericas, né? Lá Se é um quiserem nos espetáculo. patrocinar, É espetacular. porque as tortas são A melhor maravilhosas. torta que eu já comi, torta de amora, né? Sim, Meu Deus, é. espetacular. Hum. Só que tem um detalhe, hein? Essa Fredericas, ela abre às 2 da tarde. Ah, Então, sim, se você for muito cedo no parque, chegar ali às 10, vai estar fechado. sim. Tem torta salgada, daí tem vários tipos de tortas doces, Uhum, tem uma cerveja própria deles também, né? É, tem alguns pratos típicos também, uhum. né? Não é comida, refeição, é tipo um croquete lá, Uns né? aperitivos. Isso. O foco é acho que as tortas, né? Tem aquele stroopwafel, Também. né? Que é clássico da Holanda também. Então fica aí algumas dicas em o No que fazer retorno. ao entorno, né? Digamos assim também. Então, acho que é isso sobre o nosso grande parque estadual do Guartelá, né? Um Sim, dos lugares mais interessantes para quem gosta da natureza e está ali por Curitiba, região. sim, aproveitar que é, por enquanto, pelo menos gratuito, É verdade. perto, então um passeio que dá para, de repente, se programar num final de semana e fazer Uhum. um bate-volta, ou se programar para 2, 3 dias e curtir um pouco mais a região, conhecer, né, o que tem para oferecer, os Campos Gerais do Campos Paraná. Gerais. Então vamos ficando por aqui. É Esse foi isso. o Braus pelo Mundo e um até logo. Até, um abraço. Abraço.